sincar o áudio. É que aí tem vários pontos de sync, entendeu? Se ele quiser usar, ele usa. Olá pessoal que nos acompanha aqui no Teatro em Escala, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dando continuidade ao nosso quadro Grandes Personalidades. A gente vai falar de um querido brasileiro. Quem que a gente vai falar hoje, Gabi? Plínio Marcos, Paulo. Desculpa, gente, Pedro me atrapalhou. Quem que a gente vai falar hoje, Gabi? Plínio Marcos. Aê, roda a vinheta! O Plínio nasceu no dia 29 de setembro de 1935 em Santos. Ele teve muitas particularidades que eu acho bem interessante, como, por exemplo, querer ser jogador de futebol. Ele jogava muita bola, chegou a jogar em alguns times de Santos, se eu não me engano em São Paulo, mas eu não tenho certeza. Mas ele jogou em alguns times de Santos, mas essa carreira não estava escrita na história dele, não é mesmo? Legal. Bom, pra quem não sabe, ele passa a ser escritor, tipo, a querer seguir mais este caminho de dramaturgo, quando ele conhece a Pagu. Quem é a Pagu? Quem é a Pagu? Não conheço a Pagu. Patrícia Galvão, uma Patrícia moça Galvão. muito influente, por exemplo, na vida do Oswald de Andrade, que a gente já fez vídeo aqui, que já tem, né, texto no nosso blog, e muitas outras coisas da Semana de Arte Moderna que aconteceu em São Paulo. Mas isso é um outro assunto. Enfim, ela leu um texto do Plínio e ela gostou muito do primeiro texto que ele escreveu, que foi Barrela. Muito boa essa peça. E ela incentivou bastante ele a, né, vamos Continuar. lá, vamos escrever e tudo mais. Você já viu alguma montagem de Barrela? A gente viu uma montagem que teve no Cemitério dos Automóveis em 2019. 2019 ou 2018, já faz um tempo que a gente viu. Enfim, Muito boa. é muito bom a história porque ela é baseada em fatos reais de um menino que ele acaba sendo preso por alguma bobagem e na cadeia ele acaba sendo violentado. E aí não só por Barrela, mas por outros textos do Plínio que falam muito dessa parte mais da base da pirâmide social, sabe? Dessa coisa das pessoas que estão mais à margem da sociedade, e por usar exatamente o vocabulário que é socialmente, não é aceito a palavra, mas que acontece ali mesmo, que ele é visto como um autor um pouco não, ele foi proibido por muito tempo, justamente por essa linguagem que ele usava nos textos e por falar do que ninguém queria ver, mesmo acontecendo, porque a gente sabe que muitas coisas aconteceram assim. Tanto que durante um grande período do regime militar, os textos do Plínio foram realmente censurados e eles só puderam ser encenados quando tudo isso acabou. Sim. E justamente por causa desse tipo de linguajar que ele trazia. Então, os textos do Plínio falam dessa galera que está na margem social e ele usa gírias, ele usa palavrões. Tudo junto. Ai, a gente tá por aqui, tá? Então ele choca. Um texto dele que me pega bastante é o Dois Perdidos numa Noite Suja. Que também foi um texto muito encenado, e é até hoje, e já foi censurado, sim. Eu acabei, gente, indo por longe da minha pauta, tá? Eu dei me empolguei um pouco. Enfim, Dois Perdidos também foi um texto que foi censurado por um bom tempo e que hoje é muito montado, e ele também traz essa questão da margem social, então, tipo, meio que acontece, a história gira em torno de coisas simples, como um par de sapatos. Foi ótimo esse time, pelo menos a gente tinha parado de falar. Que deselegante. Peças deles que são muito famosas e que foram muito censuradas também na época são Navalha na Carne, que é uma peça que foi escrita em três noites apenas, e é uma peça sensacional. Eu já vi 3 montagens e as 3... Tudo de bom. Pega na carne. Navalha na Carne, o Abajur Lilás, que também é sensacional. Mancha Roxa também foi super... Muito.
Sim. criticada, né, na época, porque falava sobre AIDS e prostituição, enfim. Coisas que a gente sabe que acontecem no dia a dia social até hoje. Mas que, para as pessoas que talvez iam no teatro, não só para as pessoas que iam no teatro naquela época, mas as pessoas que estavam na parte alta do poder, isso não podia ser mostrado. Incomoda realmente, até hoje. Se você for ver isso acontecer realmente assim, ó, no seu olhar, você fica um pouco incomodado, mesmo sabendo que é real. Então, isso é uma coisa que faz ele ser visto como... Não só isso, mas o fato da maior parte do trabalho dele ter sido censurado por muito tempo, ele mesmo se auto-intitula como um autor maldito. Seria? Pra mim, não. Pois é, em 1971 ele recebe o prêmio Molière de melhor autor pelo texto Na Vara da Carne e Dois Pedidos Perdidos numa Noite Suja. Então, foi só anos depois que ele começou a ganhar o reconhecimento com as incríveis obras que ele já escreveu. Sim! E uma coisa que a gente estava até comentando antes de gravar o vídeo, que eu acho que me deixa muito triste de saber, é que ele era ele foi um autor tão genial que é triste pensar que ele tinha que vender as obras dele de pessoa em pessoa numa fila de teatro ou de qualquer outro lugar, porque as obras não eram tão bem vistas e ele tava num lugar assim de pouca valorização, sabe? Então me dói pensar que uma pessoa como ele, escrevendo coisas tão perfeitas e maravilhosas que mostram toda a nossa realidade, tenha estado nesse lugar e não ter sido valorizada enquanto ele estava aqui. Porque eu acho que hoje, talvez, onde a gente tá, pelo menos a gente pensa do antes tarde do que nunca, eu acho que a gente não devia pensar assim, mas ok. Pelo menos agora a gente conhece essa grandiosidade. Mas me dói pensar que enquanto ele estava aqui isso não era reconhecido, sabe? Grandes artistas, né, têm a sua obra reconhecida mesmo assim pelo grande público após a morte, né, no caso de mortes também. Como ele sempre viveu assim, do jeito dele próprio, e ele sempre vendeu coisas, então ele até falava que o escritor é ruim, mas o camelô é bom. Por isso que ele conseguia vender as coisas dele. E até assim ele tinha humor, né? Ele vivia leve. Bom, em 99 ele sofre um derrame e aí ele fica com algumas sequelas, ele fica com o lado paralisado. Então ele fica com algumas coisas um pouco... Ele tem que respirar por aparelhos e tudo mais. E aí ele sofre um segundo derrame depois de tudo isso. E fica com uma infecção pulmonar. E acaba falecendo aos 64 anos, com falência múltipla dos órgãos, em 99. Sim, em 19 de novembro de 1999. Um ano depois que eu nasci. Pena que você nem sabia ler ainda, né? Pois é. Bom, ele é tão genial que ele foi traduzido para outras línguas, então ele foi publicado e encenado em francês, espanhol, inglês, alemão e tomara que muitas mais outras línguas e países que a gente não saiba ainda, porque ele merece. E ele também escreveu para televisão. E uma coisa que eu acho que a gente já chegou a indicar, eu não lembro, mas a biografia do Plínio é muito legal, chama Bendito Maldito. Então a gente indica muito você que quer saber um pouco mais sobre a obra dele e a vida dele, a ler. E uma coisa que tá na biografia que eu achei muito interessante, que nessa questão do governo militar, ele era perseguido pelos textos e o trabalho que ele tinha, e ele também era ator. E por um tempo ele foi mantido na televisão pelos amigos dele, porque as pessoas sumiam no regime militar. Então, ele aparecendo diariamente numa novela, ele não ia sumir. Então, as pessoas que estavam em volta dele se doaram de certa forma e ajudaram ele a continuar pelo tempo que foi possível. Então, eu acho que isso foi muito legal. Tipo, é mais uma coisa que a gente pensa, olha como é ser artista, né? Quando você fala coisas que nem todo mundo quer ouvir. Então, é muito interessante você pensar por esse lado. E eu, Gabi, e o João, e o Teatro em Escala, indica muito que você leia a biografia dele. E a gente tem texto sobre o Plínio também lá no nosso blog, teatroemescala.com. E a gente está em todas as redes sociais. A gente tem podcast, é só você procurar por Teatro em Escala em todas as plataformas que você
tem e que existem no Brasil de podcast, que você vai ouvir as nossas vozes lindas. Instagram, né? Facebook. Tudo que o seu coração quiser. Não esquece de seguir também nossos produtores, @Lebre Produções, que é o nosso querido Pedro e o nosso querido Vinícius. A galera faz um trampo muito legal. E se você quer fazer vídeo pra YouTube ou pra qualquer outra coisa, pode falar com eles, ok? Porque eles mandam muito bem. Grande beijo, gente!